Geda, eu acho interessante a gente falar um pouco mais sobre essa sua história aí com essa altcoin que você se apaixonou e como foi esse processo de entendimento e de migração para o canal Bitcoin Only, porque acho que muita gente pode aprender dessa jornada ou pode se identificar com esse tipo de caminho que você fez. Então, eu queria entender um pouco melhor Primeiro me conta qual que era a Altcoin, era Nano, né, que você curtia. Era Nano. E você não é o único, tá? Teve Quando eu outros, te tiveram conheci, já. você era janeiro ainda, não era? Muita gente, né, Sim, no Brasil, quando também você na participou lá Libertário. no Do Fábio, né? Kryptonita, eu ainda. Já era assim: 10% em Nano, 80% em Bitcoin, 10% em outras shitcoins. Uhum. Mas ainda gostava muito. Na verdade, eu achei a Nano muito simples de mexer. Assim, a questão de Node, de carteira, é muito simples. Talvez é Eu mais nunca, simples eu até. nunca mexi, eu nunca mexi. Conta um pouco para mim como que é, como que é essa facilidade aí. A carteira ela tem uma chave privada, isso é bem parecido com o Bitcoin. Só que tem, por exemplo, uma carteira Natrium, que é uma carteira de Nano, que com a chave privada, você escaneia a chave, ela já faz o saque automático para uma outra carteira sua. Eu achei isso muito, muito legal assim de mexer e muito tranquilo. Não tem a questão de você ter que calcular a taxa. Tem algumas coisas que eu achei, na época, muito interessantes ali. E até a parte do próprio Node. Eu rodei o Node por uns 2 meses. Uma hora eu percebi que não estava vendo utilidade nenhuma para mim ali. E instalei outra coisa no computador que estava com o Node. Mas acabei me envolvendo bastante aí. Mas por que eu me atraí tanto por essas altcoins, né? Ou No pela Nano, começo, principalmente, porque eu queria dizer que já tiveram outras pessoas que vieram aqui. E Até o Bruno Garcia, quando veio aqui a primeira vez, muita, ele ainda era naneiro, né? O Bruninho. muita gente do meio libertário, Ivan. E por que que o o meio Bruno era. libertário gosta tanto de Nano? Qual é É, a ligação Entrou, técnica? penetrou pelos influenciadores, assim, eu acho. Tem Não tem mais A nenhuma Nano. questão técnica, né? Então, eu acredito que não. Hoje eu acredito que não. Tá? Eu acredito Não, que tem mas assim, argumento. a pergunta é se existe alguma questão técnica que é exclusivamente mais libertária do que outras Não. Não. moedas? Inclusive Shitcoin, tá, tá. tem almoço grátis. Tipo, Tá bom. que é tem almoço Tá. grátis. não tem taxa, né? Taxa zero. Almoço grátis. Só que se a rede condicionar não funciona, né? Isso só conta quando você está na. É só Ao quando invés de não. subir a taxa de 15 centavos para 40, ela não funciona. Que é o que eu comecei a postar uns insights desse, que o problema dessas moedas era o gargalo. Né? Enquanto estava funcionando, estava tudo ótimo. Na hora que dava problema, o gargalo era o próprio usuário ficar sem a transação. Então não importava se era uma transação de 1 centavo ou de US$ 1 bilhão. Você tem que esperar. Mas No Bitcoin, não. quem confirma as transações, como é que funciona? Eu estou perguntando porque eu realmente não Tem sei. nodes, é uma rede real, não é um token e tal. É uma rede, tem uma tecnologia diferente, tem uma. Como é que chama? Não é algo Tem os scam representativos, né? 100%, né? Tem pesquisa e Algoritmo de desenvolvimento, tem, consenso. tem uma tentativa aí de criar algo. Tem uma empresa também, tem por trás da Nano, né? O fundador ainda tem muita influência, tal, enfim. Se discute muito, né? Como esses nodes estão distribuídos, tal, e exatamente quem, né, está realmente definindo o consenso, porque acho que a mineração, né, inicial teve um pré-mine, ele foi distribuído em faucets, né, essencialmente Isso. resolvendo o CAPTCHA, um negócio assim. Né, você fazia trabalho, essa era a prova de trabalho que você tinha que fazer, e foi por um período limitado, tá? Enfim, imagina, né? Se o Ethereum, imagina se a gente acha que o Ethereum é centralizado, eles tiveram aquele ICO deles, né? E dividiram as moedas entre milhares de, né, sei lá, de compradores, né? Que a gente sabe que pode ser que sejam 10 instituições, né? Enfim, a Nano acho que ainda é menos ainda, tipo, ainda é mais centralizado em menos pessoas ainda para ela funcionar, para ela ter essa estabilidade e tal, enfim, para conseguir manter uma rede ativa mesmo né, para esses usuários, para manter a esperança, né, diga, viva, né? Mas esse node que o Ojeda falou que ele rodava, esse node confirma a transação? Não. O que ele faz? Ou ele só Não, ele só transmite a transação? armazena.
Ele só armazena. Na Nano ela funciona assim. Cada carteira ela é como se fosse uma carteira e um minerador ao mesmo tempo. Então, quando eu mando... É bem parecido com o sistema da Lightning de node a node, tá? Eu mando uma transação para você, eu escrituro essa transação na minha carteira, você escritura na sua. E esse hash sobe para a blockchain deles, né? É o chamado block Lattice. E aí tem um confirmador. Para carteiras que têm um saldo muito pequeno, tem os tal do representatives, que são confirmadores na rede, que vão dizer se aquela transação foi válida ou se é um gasto duplo. É basicamente esse o sistema da Nano. Mas na época não foi nem isso o que mais me agradou na Nano. Eu tinha acabado de ganhar muito com IOTA, quando teve aquela historinha de que a Toyota e a Microsoft estavam com uma parceria com a IOTA. Pô, eu tinha ganhado, tipo, 12 vezes o meu saldo em um mês. Negócio absurdo. E o cara que me indicou a IOTA me mandou uma mensagem, eu estava no meio de uma viagem, e falou, cara, sai da IOTA agora e vai para Rayblock na época. Eu, pô, por ela quê? mudou de nome. O cara, meu, ela mudou de... depois ela mudou de nome. O cara, pô, eu não vou ficar te dando dica, não. Se você quiser, é isso aí, valeu. E desligou. Eu, pô, como assim, né? Deixa eu comprar um pouquinho dessa moeda. Do nada ela decolou. Foi quando foi de 30 centavos de dólar para 34 dólares, né? Foi o timing, então, né, que te levou nesse caminho. Você milagre. teve sorte e não foi nem mérito num meu. trade, e aí você falou, aí teve sorte no outro. Não é sorte, é timing, exato, é sorte. No fim das contas... não foi nem mérito meu, porque o timing é rabo, a gente chama isso de rabo. Foi sorte pra caramba. Parabéns pelo rabo. Mas aí você começa a escutar o cara que te deu essas duas dicas. Funcionaram duas, agora, pô, a terceira, então, agora vai. Ou a quarta. Ele nunca mais me deu dica. Não, enfim, outras dicas, você começa a escutar, né? Deixa o contato dele esse depois tipo de dessa conteúdo. Conversa. Você fica viciado nesse tipo de conteúdo. Não dá dicas boas depois dessa... shitcoinheiro, Bitcoin Casher, shitcoinheiro. Mas por que eu acho que o movimento libertário tem muita gente que gosta de Nano? Na época, a página Foda-se o Estado, a página do ATA, ela era uma página muito influente dentro do meio libertário, já caiu, né? Mas na época era muito influente. Eu cheguei a ser ADM dessa página há uns anos. E o ATA era um dos caras que mais falavam aí durante a Block Size Wars de Bitcoin Cash e depois de Nano. Então, muito libertário parou para ouvir esses argumentos. E são aqueles argumentos que todo mundo conhece, que, pô, se a pessoa se aprofundar mesmo no Bitcoin, ela não vai ter aquelas dúvidas. Eu mesmo não caí na falácia da Block Size Wars, mas caí na falácia da Nano. Então, você vê que ninguém tá blindado, né? E às vezes a gente fica meio arrogante. Eu percebi que eu fiquei bem arrogante um período. Tipo, pô, deu certo os trades, deu certo essas coisas, então eu manjo pra caramba. Uma das coisas que eu mais gosto do Bitcoin é que eu nunca vou conseguir dizer que eu manjo pra caramba. Sempre vai aparecer uma novidade muito louca, que já tá, tipo, há uns 5 meses de implementação e eu nem imaginava, e vai me atropelar, e eu, pô, cara... Olha que da hora. Do nada aparece um Diego Collin falando de emprestar satoshinhos ali na Lightning, e eu nunca tinha prestado atenção nisso. Do nada aparece pessoal falando da Taro para tokenizar ativos e transformar o Bitcoin num lastro. Pô, nunca pensei nisso e olha que genial. Então, acho que é uma grande lição de humildade. Né? A gente sempre tem que estar com as sandálias da humildade ali e aprendendo, porque é infinito o aprendizado aí no Bitcoin.